Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais uma aula de revisão da disciplina de Contabilidade Geral 2, turma C, ainda lá do primeiro semestre de 2021. Hoje, dia 23 de março de 2022, 16 horas e 6 minutos. Então, hoje a gente inicia mais uma revisão aí voltado para aquela parte do ativo que vocês já viram aí nas videoaulas e em várias aulas de exercício, lista de exercício e tudo mais. E hoje a gente faz aí essa nossa revisão. O exercício que nós vamos usar para revisão é a companhia Alfa. Que vocês já receberam, foi postado lá no Aprender 3, e a gente vai falar aí principalmente de investimentos permanentes e de outros tópicos aí que a gente já viu antes aí. Bom, só revisando aqui, vocês já viram isso lá nas diversas videoaulas que estão disponíveis aí, sobre a natureza da conta de investimentos permanentes. A primeira previsão legal que se fez dos investimentos permanentes foi lá na lei societária, lei das sociedades anônimas, a lei 6.404 lá de 1976, no seu artigo 179, item 3, já trazia que serão classificados em investimentos as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destine à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Esse normativo que vem lá de 1976, ele foi mantido aí nas atualizações posteriores da lei societária, e nos diversos CPCs que vieram posteriores aí, principalmente a partir dos anos aí de 2007, 2008, 2010 e assim por diante. A principal característica aí é a natureza permanente desses investimentos. Então, não são investimentos mantidos aí para o curto prazo, como a gente viu em outros investimentos, em outros tópicos da disciplina. Aí, por exemplo, não são instrumentos financeiros, não são daquela mesma natureza. Aqui é de uma natureza mais permanente. Os tipos de investimentos permanentes, a gente tem participação permanente em outras companhias, propriedades para investimentos e outros investimentos. Então, a gente tem, em termos de classificação, eles estão lá no ativo não circulante, no realizável a longo prazo, e tem aí esses subgrupos, participações permanentes em outras companhias, propriedades para investimentos, e outros investimentos permanentes. Plano de contas, nós vamos ter investimentos permanentes. Primeiro subgrupo aí, participações permanentes em outras sociedades. E aí, essa diferenciação aí diz respeito ao método utilizado para posterior avaliação desses investimentos. Aqueles que são avaliados por equivalência patrimonial, aqueles que são avaliados pelo valor justo e aqueles que são avaliados pelo custo. As propriedades para investimento, aquelas que são avaliadas pelo valor justo e aquelas que são avaliadas pelo custo. Outros investimentos permanentes, aí não seria o caso de obras de arte, quando adquiridas com esse caráter mais permanente aí, como um ativo não circulante de característica permanente. Os investimentos permanentes representam as participações no capital social de outras sociedades que se caracterizam como aplicação de capital que não seja de forma temporária ou especulativa. Então, isso aqui é a empresa Alfa adquirindo uma parcela da empresa Beta, da empresa Y, da empresa Gama, etc. E por que a empresa Alfa faz isso? Primeiro, porque ela tem algum excedente de caixa. Ela tem recursos ali que ela não tem uma destinação específica e ela decide comprar
uma parcela de uma outra empresa ou de outras empresas. E por que ela faz isso? Faz isso, por exemplo, para ampliar sua própria atividade econômica, para crescer. Então, eu sou uma padaria aqui que compra uma outra padaria, que até então era concorrente minha. Um outro motivo seria a expansão do market share. Eu consegui um pedaço maior de mercado. Isso é comum hoje, por exemplo, é uma briga muito grande no setor de supermercados, é uma briga mundial. Você tem alguns grandes players aí que brigam mundialmente pelo mercado de supermercados. Então, é comum você ver aí a grande rede Y adquiriu a rede Gama, ou a rede Y adquiriu a rede J, que estava em crescimento. Então, as pequenas redes, quando começam a crescer muito, normalmente incomodam as grandes redes e são adquiridos por algumas dessas grandes redes. Sinergias em pesquisa e desenvolvimento, obter vantagens econômicas com fornecedores e credores. Por exemplo, eu sou uma fábrica de conservas, então eu fabrico milho em conserva, fabrico ervilha, produzo ervilha, produzo milho, produzo extrato de tomate e tudo mais. Então, é normal, por exemplo, que eu adquira um pedaço da fabricante de embalagens dos meus produtos, porque eu tenho interesse em ter um certo controle sobre aquela empresa. E outros benefícios econômicos e operacionais, diretos e indiretos, que podem ser interessantes para a empresa adquirir outra empresa e ela ter algum ganho com essa aquisição. E eu tenho alguns cenários aí desta aquisição. Eu tenho adquirir um pedaço de uma outra empresa, mas eu tenho pouca ou nenhuma influência. Então, eu não vou influenciar naquela gestão daquela empresa, não consigo, porque eu adquiri, sei lá, 5% só daquela empresa. Eu não vou participar daquelas decisões. Então, essa seria uma primeira situação. A segunda situação é que eu tenho uma influência significativa. Tenho, sei lá, alguma coisa próxima de 20% do capital daquela empresa, do patrimônio líquido a empresa Alfa tem mais ou menos 20% do patrimônio líquido da empresa Gama. Então, nesse caso, ela é tratada como uma coligada. E, nesse caso, as deliberações sociais são feitas de forma colegiada, ou ainda pode existir a figura do controlador, que não vai ser a Alfa, porque ela só tem no máximo 20%. Entre 20% e até 50% do capital votante, quando eu adquiro ações de uma outra empresa, eu tenho o que a gente chama de controle conjunto e controladas em conjunto. As deliberações sociais são feitas em conjunto, sem o domínio de um único acionista. Já quando eu tenho acima de 50% do capital votante, eu tenho controle. E aí eu tenho uma situação que eu tenho uma controlada. A predominância da controladora nas deliberações sociais. Então, eu tenho essa situação que eu tenho menos do que 20%, eu tenho pouco ou nenhuma influência, entre 20% e 50% eu tenho uma influência significativa, acima de 50% eu tenho controle conjunto, até 50%, e aquela situação que eu tenho controle absoluto. Nesse caso do controle absoluto, eu tenho, inclusive, necessidade de consolidar as demonstrações contábeis. O que é influência significativa, conforme definição lá do CPC 18, item 7? É o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais de uma entidade, sem controlar de forma individual ou conjunta essas políticas. Eu não controlo, mas eu tenho o poder de participar. Eu tenho, por exemplo, um representante no conselho de administração ou na diretoria da investida. Eu tenho participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições. Eu tenho operações materiais entre o investidor e a investida. Eu tenho intercâmbio de diretores ou gerentes. E eu tenho, talvez, também o provimento de informação técnica essencial. Eu domino o know-how
daquela, o qual é utilizado por aquela empresa. Quais são os critérios de mensuração? Então, isso vai depender do tamanho da participação. São aqueles critérios que estão previstos lá no artigo 183 da 6.404 e posteriormente aí no CPC 18 e no CPC 48. Os métodos são a equivalência patrimonial e o custo, que já estavam explicitamente na Lei 6.404, e o valor justo, que é alguma coisa que veio aí com os CPCs mais recentes de 10, 12 anos atrás, e que não estava explicitada na 6.404. Então, até 2006, 2007, mais ou menos, a gente tinha equivalência patrimonial e custo. A partir dessas alterações na legislação, na Lei 6.404, ocorridos aí no final da década de 2010, a gente passa a ter também o critério de valor justo para a mensuração dessas participações permanentes. Então, quando eu tenho pouco ou nenhuma influência, eu vou avaliar pelo valor justo ou pelo valor de custo. Quando eu tenho influência significativa, eu vou utilizar a equivalência patrimonial, assim como o controle conjunto. E naquelas que eu tenho controle absoluto, além da equivalência patrimonial, eu tenho que fazer a consolidação das demonstrações contábeis. Eu tenho que, se o alfa tem 100% de beta, eu tenho que ter o balanço de alfa refletido no balanço consolidado de beta. Para o registro inicial, são os 3 métodos de avaliação. O mais simples deles seria o método de custo, que é o preço total pago, quando existir preço de mercado e o mercado ativo, ou quando o valor justo não possa ser mensurado com confiabilidade. Já quando eu tiver essa possibilidade de mensurar a valor justo, vai ser pelo próprio valor justo, nas demonstrações separadas e quando não há controle ou influência significativa. Quando eu tenho controle ou influência significativa, aí eu vou lá para o CPC 18 e essa participação permanente em outra instituição vai ser avaliada pelo método da equivalência patrimonial. Nas demonstrações individuais, utilizado para investimentos em coligadas e controladas, inclusive nas controladas em conjunto. E nas demonstrações consolidadas, isso também é uma regra geral. Essa parte de demonstrações consolidadas, vocês verão, o semestre vem em Contabilidade Geral 3 e depois reviverão isso lá em CIAs abertas. O método da equivalência patrimonial, após o reconhecimento inicial, isso aí para coligadas e controladas, após o reconhecimento inicial, os investimentos são ajustados pela parte, percentual de participação do investidor, em quaisquer mutações do patrimônio líquido da investida. Tá? Já o método do valor justo, esse método existe quando há cotação das ações em mercado ativo, mas não há controle ou influência significativa. Após o investimento inicial, os investimentos, valor contável das ações, são ajustados ao valor justo das ações. E o método do valor de custo, quando não há controle ou influência significativa e quando eu não tenho condições de apurar o valor justo. Aí, nesse caso, após o reconhecimento inicial, os investimentos são ajustados somente pela ocorrência de perdas por redução do ativo ao valor recuperável, ou seja, pelo teste de impairment. Além disso, somente as operações baseadas em atos formais são registradas aí pela investidora. O método da equivalência patrimonial, conforme está lá no CPC 18, vocês viram lá na videoaula, é o método de contabilização por meio do qual o investimento, inicialmente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado pelo reconhecimento da parte do investidor nas alterações dos ativos líquidos da investida. A aplicação é simples. Percentual de participação no patrimônio líquido da investida e esse percentual tem que se manter. Se a investida tiver lucro, eu tenho que aumentar o valor do meu investimento para manter a proporcionalidade.
Se ela tiver prejuízo, eu tenho que diminuir. Se ela tiver lucro, eu vou fazer um registro. Se depois ela distribuir uma parcela desse lucro, eu também tenho que fazer um registro para manter sempre o mesmo percentual de participação. Então, eu comprei, Alfa comprou 20%, comprou 30% de Beta. Beta teve lucro. Então, eu tenho que fazer o ajuste de tal modo que eu continue tendo 30% do patrimônio líquido de Beta. O reconhecimento inicial aqui pelo método da equivalência patrimonial, eu paguei um determinado valor por uma participação X, um percentual X, de uma outra empresa. Então, eu paguei 100 mil reais para comprar metade da empresa. O patrimônio contábil dessa empresa valia 40 mil. Então, se eu paguei 50 mil, é porque eu estou enxergando que aquela empresa vale mais do que está expresso na sua contabilidade. Porque o valor líquido daquela empresa é o seu patrimônio líquido. Se ele vale 40 e eu paguei 50 e eu estou adquirindo metade da empresa, eu paguei um ágio na aquisição dessa participação permanente. E por que eu paguei isso? Porque eu estou enxergando que aquela empresa tem um plus que não aparece nas demonstrações contábeis. Pode estar lá nos ativos tangíveis e passivos identificados, pode ser que eu identifiquei que os seus ativos valem mais do que estão demonstrados, os passivos valem menos. Pode ser porque aquela empresa tem um ativo intangível que eu identifiquei, mas que ela não está devidamente registrado, e pode ser por uma coisa chamada goodwill. O que é o goodwill? O goodwill é alguma coisa que é riqueza, mas não aparece nos registros contábeis. Por exemplo, eu tenho uma padaria numa determinada quadra e ao longo do tempo eu fiz uma freguesia fantástica, a padaria tem nome, tem um bom conceito, ela tem um lanche que é excepcional lá. E isso não aparece nas minhas demonstrações, mas isso vale. Isso que se chama de goodwill, que alguns chamam de fundo de comércio, outros chamam de aviamento. Por exemplo, não sei se vocês conhecem aí, a Vitamina Central lá na Asa Sul. Toda hora que você vai lá, ela está cheia, mesmo na época de pandemia, sempre lotada. É uma portinha, um cômodozinho pequenininho. Então, eles têm ali um goodwill que, com certeza, isso não aparece nas suas demonstrações contábeis. O que é? O poder de gerar caixa futuro, porque eu conquistei muitos clientes e isso potencializa uma grande geração de caixa no futuro. E isso vale quando eu vou adquirir uma participação daquela instituição. Então, se eu for lá e contar o ativo da Vitamina Central menos o passivo, vai dar um determinado patrimônio líquido. Mas eu topo pagar muito mais porque eu estou pagando pelo potencial futuro que eu sei que essa empresa tem. E isso é comum acontecer no mundo dos negócios por diversos motivos. Eu quero aumentar a minha participação, por exemplo, eu sou um banco e se eu não adquirir um outro banco aqui e crescer, eu vou ser adquirido por um banco maior do que eu. Então, tem um mercado altamente competitivo e predatório aí, e muitas vezes eu topo pagar esse ágio, essa mais-valia. E aí eu tenho que fazer essa identificação. Primeiro, eu tenho que comparar o valor pago na aquisição com o valor justo dos ativos e passivos líquidos da empresa a qual estou adquirindo. Tá? Quando o valor pago na aquisição é maior do que o valor justo de ativos e passivos líquidos, ou, leia-se, o valor do patrimônio líquido a valor justo da empresa que eu estou adquirindo, eu tenho que saber se eu tive um ágio ou um goodwill pago na aquisição. Por exemplo, eu paguei 60 mil reais para adquirir uma determinada empresa. O valor justo dos seus ativos e passivos era de 48 mil reais. Então, eu paguei um ágio por rentabilidade futura de 12 mil reais. Porque eu estou enxergando aí que
eu tenho uma possibilidade de ter ganhos futuros, mesmo considerando o valor justo de ativos e passivos, mesmo considerando isso aqui, eu acho que ela ainda tem um potencial de R$ 12.000 a mais. Quando o valor pago na aquisição é menor do que o valor justo de ativos e passivos líquidos, eu tenho um deságio pago na instituição. Ou seja, eu paguei 60 mil numa instituição, mas o valor justo líquido de ativos e passivos é de 65 mil. Eu tive um ganho por compra vantajosa de R$ 5.000. Aqui, na primeira situação que eu tive o ágio, eu paguei 60 mil por alguma coisa que valia 48. Aqui eu paguei 60 mil por alguma coisa que vale 65. Aqui eu ganhei 5 e aqui eu espero no futuro ganhar 12. Eu fiz alguma análise, alguma avaliação e tem essa possibilidade aqui de que no futuro eu vou ganhar 12 mil aqui, vou ter uma rentabilidade futura aí de 12 mil. A outra pergunta, a outra comparação que eu vou fazer é o valor justo de ativos e passivos líquidos da empresa que eu estou comprando versus o valor contábil de ativos e passivos líquidos, se a empresa ainda não tiver feito esse ajuste dos seus valores justos de ativo e passivo. Quando o valor justo de ativos e passivos líquidos é maior do que o valor contábil de ativos e passivos líquidos, eu vou ter uma mais-valia de ativos líquidos. Por exemplo, eu comprei por R$ 72 mil a participação numa empresa. O valor contábil dos ativos e passivos líquidos era de 65. Então, eu tenho uma mais-valia de ativos líquidos de R$ 7.000 aqui. Então, aqui eu estou comparando o valor justo dos ativos e passivos que eu estou comprando, o PL a valor justo, com o PL a valor contábil da empresa que eu estou comprando. E eu estou pagando uma mais-valia aqui de R$ 7.000, por reconhecer esses valores justos. Quando eu tenho situação que o valor justo de ativos e passivos é menor do que o valor contábil de ativos e passivos líquidos, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, valor justo de ativos e passivos 72 e tenho o valor contábil desses ativos e passivos de 75, aqui eu tenho uma menos-valia de ativos líquidos de R$ 3.000. Ou seja, o valor justo aqui é menor do que o valor contábil. Aqui o valor justo era 72, o valor contábil 65, eu tive uma mais-valia. Aqui não. Aqui eu tenho uma menos-valia. Ok? Lá na questão da CIA Alfa, eu tenho que a Alfa comprou à vista 80% do capital social de Beta pelo valor de 50 mil. Os ativos líquidos de Beta a valor contábil eram de 40 mil, representados por ativos de 55 mil e passivos de 15 mil. Os ativos líquidos de Beta a valor justo eram de 47 mil, representados por ativos de 62 mil e passivos de 15 mil. Determine o valor patrimonial do investimento, o valor da mais-valia ou menos-valia, o valor do goodwill ou compra vantajosa e faça os lançamentos de registro dos investimentos. Então, eu tenho, primeira coisa que eu vou comparar, qual foi o preço de aquisição? 50 mil. Eu comprei quanto de Beta? Eu comprei 80% do capital de Beta. Qual é o capital de Beta? 47 mil. 80% de 47 mil, 37 mil. Então, eu paguei 50 mil por ativos líquidos que valem 37.600. Logo, houve um ágio por rentabilidade futura de R$ 12.400. E quando eu comparo o valor contábil dos ativos e passivos líquidos de Beta, eu tenho que ela tem um patrimônio líquido a valor contábil de 40 mil, 80% desse patrimônio líquido é 32 mil. Se eu estou pagando 47 e 47 mil,
80% de 47 é 37.600. Quer dizer, o valor justo de ativos e passivos é 47, 80% de 47 é 37.600. Eu tenho uma mais-valia de ativos líquidos de R$ 5.600. E aí eu vou fazer o registro contábil, né? Vou debitar investimentos, valor patrimonial, 32 mil. Vou debitar investimento, mais-valia de ativos líquidos, 5.600. Vou debitar investimentos, ágil para rentabilidade futura, 12.400. E vou creditar bancos em 5 mil. E lá no meu balanço patrimonial eu vou ter 32 mil em investimentos, 12 mil no ativo ágil para rentabilidade futuras, 5.600 no ativo mais-valia de ativos líquidos, total 50 mil. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Patrick. O Alejandro já tinha dado boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, suponhamos que a Alfa tivesse um balanço inicial de 80 mil em bancos e um capital social de 80 mil. E ela vem aqui e adquire por 50 mil 80% da empresa Beta. Então, a gente já viu aí que ela tem um ágio de 12.400 e uma mais-valia de 5.600. E aí eu tenho o registro aqui. Debito investimento, valor patrimonial 32 mil. Debito investimento, mais-valia de ativos líquidos 5.600. Debitos, investimento ágil para rentabilidade futura goodwill, 12.400 e credito banco em 50 mil. Como é que fica o balanço após essa operação? O meu ativo bancos que tinha 80, eu paguei 50, ele tem 30. E lá no ativo não circulante eu vou ter 32 mil em investimentos, 12.400 no ágio para rentabilidade futura, 5.600 na mais-valia, 80 mil. E fecho o meu balanço. Que, no segundo momento, Beta declarou aí um lucro de 10 mil reais. Eu tenho 80% da empresa Beta, 80% desse lucro é meu. Quer dizer, eu vou debitar investimentos pelo valor patrimonial, 8 mil, vou creditar receita de equivalência patrimonial em 8 mil. Supondo que eu só tenha essa operação aí, como é que fica o meu balanço? Investimentos 30, bancos 30, investimentos que eram 32, com esses 8 que eu reconheci aqui para manter a minha participação, eu passo a ter 40. Ágio 12, mais-valia 5.600, 88. De cá eu tenho capital social 80, reserva de capital 8 mil. Aí suponha que Beta decidiu fazer o seguinte: distribuir 50% do lucro, distribuiu 5 mil. Tá? Eu tenho direito a 4, tenho direito a 80% dessa distribuição. Eu vou debitar bancos, porque eu recebi aqueles dividendos, e vou creditar investimentos, valor patrimonial de 4 mil. Por quê? Porque agora eu tenho que manter os meus 80% de percentual de participação. E isso era 40, agora vai ser 36. Então, aqui eu vou em bancos, que era 30, eu recebi 4, foi para 34. Investimentos, que era 40, para manter o percentual, eu baixo para 36.
continuo tendo ágio, continuo tendo a mais-valia, total do ativo 88. Aqui, capital social e reserva de capital não se altera. Suponhamos que Alfa decide vender beta por R$60 mil. Qual que é o valor de beta hoje aqui no balanço? É 36 de investimento, mais 12.400, 38.400, mais 5.600, 54 mil. E eu vou vender por R$60 mil. Como é que eu vou fazer esse registro? Vou debitar bancos, porque eu vou receber R$60 mil. Vou creditar o investimento pelo seu valor patrimonial. Vou creditar a conta de investimento mais-valia de ativos líquidos. Vou creditar o investimento ágio por rentabilidade futura. E vou creditar uma conta da DRE chamada ganho na venda de investimento, porque eu vendi por 60 alguma coisa que está avaliada em 54. E lá no balanço, bancos que eu tinha 34, recebendo 60, eu passo para 94. E não tem mais nenhum ativo. Tem um capital social de 80, e a minha reserva de capital, que era 8, passa a ter agora, se eu considerar que eu só tive essa operação aqui, eu tive nesse período aqui um lucro de 6. Passa para 14. E eu fecho tudo em 94. Agora, suponhamos que eu resolvi, numa situação diferente, eu vendi beta por 50 mil. Beta valia 54, mas eu não consegui realizar os 54. O que eu vou fazer? Vou debitar bancos em 50 mil, vou creditar uma conta da DRE de perda na venda de investimentos, 4 mil, que é os 54 que ela vale, menos os 50 que eu estou vendendo, e vou creditar os 36 de investimento pelo valor patrimonial, os 12.400 na mais-valia de ativos líquidos e os 5.600 aí do goodwill, o ágio de rentabilidade futura. E o meu balanço eu vou ficar com 84, capital de 80 e a reserva de capital, que era 8, aqui, a DRE aqui vai ter um prejuízo de 4, né, por conta dessa perda, e eu passo a ter uma reserva de capital só de 4, fecho aí em 84. Isso aí só para vocês terem um pouco da noção de como que se dão essas operações aí no momento inicial, no momento do lucro, no momento da distribuição do lucro e no momento da venda. A venda pode ser por perda, pode ser por ganho. É evidente que se eu tivesse vendido pelos 54 aqui, não teria nem perda nem ganho, né? Isso é só para ilustrar aí um pouco como é que se dá quando você tem essas operações aí de venda. Ok, gente? Alguma dúvida? Bom, num outro momento aí, numa outra situação, Alfa comprou à vista 70% do capital social de Beta pelo valor de 50 mil. Os ativos líquidos de Beta valor contábil eram de 40 mil. Já os ativos líquidos de Beta valor justo eram de 39 mil. Então, o que eu tenho aí? Primeiro, vamos determinar aí o ágio que eu paguei. Vamos comparar o que eu paguei com o valor justo dos ativos líquidos da Beta. Então, eu paguei 50 mil por 70% de beta. O valor líquido de beta, o valor líquido de beta dos ativos líquidos é de 30, o valor justo é de 39 mil. Então, 39 mil, 70% de 39 mil, 27.300. Eu paguei 50 mil por alguma coisa que a valor justo vale 27.300. Logo, paguei um ágio aí de 22.700. Vamos comparar agora o valor justo dos ativos e passivos com o valor contábil. O valor contábil é de 40 mil, 70% de 40 mil, 28 mil. O valor
justa 39, 70%, 27.300. Aqui eu tenho uma menos-valia de ativos líquidos de 700, tá? E como é que eu faço o registro aí? Debito, investimento, valor patrimonial, 28 mil. Credito, investimento, menos valia de ativos líquidos em 700. Credito, investimento, deságio, ágio de rentabilidade futura, 22.700. E credito bancos em 50 mil. Como é que vai ficar lá no meu balanço patrimonial? Debito, investimentos, investimentos 28 mil, mais ágio de rentabilidade futura, 22.700, menos valia de ativos líquidos, 700, total, 50 mil. Na terceira situação aqui, eu tenho que Alfa comprou à vista 100% do capital social de Beta pelo valor de 45 mil. Os ativos líquidos de Beta a valor contábil eram de 40 mil. Já os ativos líquidos de Beta a valor justo eram de 47 mil. A primeira comparação que a gente vai fazer aí é valor pago na aquisição, 45 mil. Valor justo líquido de ativos e passivos, 47 mil. Então, eu comprei por 45 mil alguma coisa que vale 47. Então, aqui eu tenho um ganho por uma compra vantajosa de 2.000 reais. Eu consegui comprar por um valor menor do que o valor justo destes meus ativos. E quanto à mais-valia dos ativos líquidos? Eu tenho valor contábil dos ativos e passivos 40, valor justo de ativos e passivos líquidos 47, a mais-valia dos ativos líquidos é de 7.000 reais. E aí, como é que eu vou fazer o registro? Debito, investimento, valor patrimonial 40 mil. Debito, investimento, mais-valia de ativo líquido 7 mil. Credito, ganho em compra vantajosa 2 mil. Credito bancos em 45 mil. Como é que vai aparecer lá na minha... no meu balanço patrimonial? Investimentos, 40 mil. Mais-valia de ativos líquidos, 7 mil. 47 mil. E os 2 mil do ganho da compra vantajosa foram lá para a DRE do período. Aí eles não vão aparecer aqui no meu balanço patrimonial, porque eles já foram reconhecidos como um ganho naquele período em que eu fiz a aquisição aí desses investimentos permanentes. A situação número 4 aí, a Alfa compra à vista 90% do capital social de Beta pelo valor de 35 mil. Então, eu paguei 35 mil. Os ativos líquidos de Beta valor contábil valiam 40 mil. Já os ativos líquidos de Beta valor justo valiam 39 mil. Então, qual que é o primeiro registro que eu tenho aí? Primeiro, deságio pago na aquisição. Eu paguei 35 mil por alguma coisa que valia 35.100, tá? 35.100 é o PL de 39, 90% dele 35.100. Então, eu tenho ganho por compra vantajosa de 100 reais, porque eu paguei um deságio. E eu tenho o valor contábil dos ativos 40 mil, 90% de 40 mil, 36. Valor justo 39, 90% de 39, 35.100, menos valia de ativos líquidos 900. Como é que eu vou registrar isso aí contabilmente? Vou debitar o investimento, valor patrimonial de 36 mil. Vou creditar investimento, menos valia de ativos líquidos 900. Vou creditar ganho em compras vantajosas 100. E vou creditar bancos em 35 mil. Aí eu vou ter lá no balanço investimentos 36 mil, menos valia de ativos líquidos 900, valor líquido de investimento 35.100. E o ganho em compra vantajosa já foi para a DRE aí desse período. Na questão número 5 aí, eu tenho a empresa B, que
tem um valor de aquisição de 250 mil, ela teve um resultado lá a empresa B teve um resultado de 958.773, eu tenho uma participação de 15%, então é avaliada pelo valor justo ou pelo custo. Na empresa C, eu tenho um valor de aquisição de 820 mil e tenho um resultado apurado de 1.402.928. E eu tenho 25% de participação, logo, esse evento subsequente aí é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Na empresa D, eu adquiri por 640 mil e ela teve um resultado final de menos 172.150. Teve um prejuízo e eu tenho uma participação de 40%, também equivalência patrimonial. Na empresa E, eu adquiri 90% da empresa E por 380 mil reais e ela teve um lucro de 138.698. Como é 90%, também é avaliada pela equivalência patrimonial. Na compra, o que eu tenho lá? Quando eu comprei, eu tenho débito e investimentos permanentes, outras participações em empresa B, 250 mil, débito e investimento permanente coligado a C, 820, débito e investimentos permanentes coligado a D, 640, débito e investimentos permanentes coligado a E, 380, e tenho títulos a pagar, foi comprado a prazo, 2.090.000. E no ativo, eu vou ter 250, 820, 640 e 380. 2.090 é o total aqui dos meus investimentos permanentes lá no ativo não circulante. Pela equivalência patrimonial, o que eu tenho que fazer aí? Tenho que debitar investimentos permanentes na coligada C e na coligada E. A coligada C e a coligada E são aquelas que tiveram lucro. Então, 25% desse lucro aí da coligada C é meu, 90% do lucro da coligada E é meu. Como é que eu reconheço isso? Debito investimentos permanentes na coligada C, 350, debito investimentos permanentes coligada E, 124, credito receita de equivalência patrimonial, 475.560. Então, vamos lá, 350, 732 é 25% de 1.402.928. E 124.828 é 90% de 138.698. E na coligada D, eu vou ter aqui 40% do prejuízo. 40% de 172.150 que vai ser 68.860. Então, no caso da coligada D, que teve prejuízo, eu vou ter perda de equivalência patrimonial, 68.860, debitado, e creditado investimento permanente, coligada D, 68.860. E eu passo a ter esses novos valores no balanço patrimonial. A empresa B, que não é coligada nem controlada, valor de custo ou valor justo, 250 mil. Investimentos permanentes na coligada C1, 170.732, na coligada D, 571.140, na coligada E, 504.828. Total, 2.496.700. Distribuição integral dos lucros. No caso da coligada C e da coligada E, né? Eu vou ter dividendos a receber lá do disponível, 619.376. Credito, investimento na coligada C, 350. Eu já tinha reconhecido a receita de equivalência patrimonial. Na coligada E, credito a coligada E, para que eu continue tendo a mesma participação. E credito receita de dividendos, no caso da empresa B, que ela não é controlada. Está errado aqui. 143.816, que é o percentual que eu tenho de participação. E lá no balanço eu vou ter os novos valores, né? Investimento B, 250, C, 820, D, 571 e E, 380. Total, 2.021. Total do meu ativo é
investimentos permanentes em outras sociedades. A questão número 6, eu tenho um balanço inicial aqui da CIA-VRS, em que eu tenho 20 mil em bancos, 13.300 em contas a receber, tenho duplicados a receber 13.300, tenho um estoque de 2.500, que é 5 mil das mercadorias, mais tem um ajuste ao valor recuperado de mercadorias de 2.500, e eu tenho um imóvel para aluguel, 22.500, e o investimento em coligada beta, 15%, 5 mil. E tenho aqui no meu passivo circulante fornecedores de curto prazo, títulos a pagar de longo prazo, tenho um capital subscrito de 35 mil, um capital a integralizar de 13 mil e uma reserva de lucro de 2.300. O primeiro evento que eu tenho aí no dia 7/5, compra de 20 ações da empresa CLD por R$2.000 e rendimento de 50 ao final do mês de maio. A classificação é a valor justo por meio do resultado e a intenção da empresa é vender seu título no longo prazo. Então, eu comprei por R$100, 20 títulos, R$2.000, e eu sei que vou ter um rendimento no final do mês de R$50. Então, eu já tenho aqui, debito investimento temporário VJRE, ações CLD, credito títulos a pagar em 2.000. Debito investimento temporário VJRE, ações CLD em 50, credito receita financeira em 50, isso aqui lá no dia 31/5. No dia 15/5, eu tenho a venda de 40 unidades de mercadoria para a empresa BXX, no valor de 1.500 a prazo, considere esse valor relevante para ajuste ao valor presente, AVP. A empresa compradora solicitou que a venda fosse paga em 3 parcelas quinzenais. Esse valor já contempla juros a uma taxa de 1,5% ao dia, 25,0232 a quinzena. Então, eu tenho a venda de 40 unidades, 1.500, em 3 parcelas de 500, juros de 1,5% ao dia, e eu tenho um custo de 400. Então, primeira coisa que eu vou fazer, debitar cliente em 1.500, creditar receita de vendas em 1.500, o valor da venda. E aí eu tenho que baixar o custo. O custo dessas mercadorias aqui são de R$400. Por quê? Aqui está dizendo que eu tenho um estoque de 5.000 unidades, correspondente a 500 unidades. Mas eu tenho um ajuste ao valor recuperável de mercadorias de 2.500. Tá? Então, nesse lançamento aqui, eu vou ter que debitar o CMV em 200, mas tem que debitar também aquele ajuste ao valor recuperável de 200, porque eu consegui vender essas mercadorias. E creditar aqui mercadorias em 400. Então, na verdade, eu vou dar baixa em 400, mas eu vou dar baixa numa parcela do custo da mercadoria e uma parcela do ajuste a valor recuperável. Porque quando eu fiz esse ajuste lá, ele foi jogado contra resultado. Agora que uma parcela dessas mercadorias foram vendidas, este ajuste que eu fiz mostrou-se que, na verdade, não, que eu conseguia vender aquelas mercadorias. Então, eu tenho que estornar uma parcela desse lançamento. Como é que eu estorno? Debitando o ajuste ao valor recuperável. Se eu quisesse, eu poderia fazer CMV 400, mercadorias 400, e depois fazer debitar o ajuste ao valor recuperável e creditar o CMV. Mas não fica um lançamento muito legal em termos contábeis. Por isso, talvez o melhor caminho seja esse ajuste aqui. E aí eu tenho que montar aí a minha tabuazinha, a minha tabelazinha de cálculo do ajuste ao valor presente, né? Eu sei que a venda é em 3 parcelas quinzenais. E o juro é de 1,5% ao dia, 25% a quinzena. Então, eu sei que eu tenho 3, o valor presente é 3 de 500, o valor futuro, aliás. Como é que eu acho o valor presente? 500 dividido por 1,250232 elevado à primeira,
eu sei que a primeira parcela tem um valor presente de R$ 399,92, logo tem uma parcela de juros de R$ 100,08. Na segunda parcela, eu tenho 500 dividido por 1,2500232 a segunda, 319,88. Parcela de juros embutida de 180. Na terceira parcela, eu tenho 500 dividido por 1,250232 a terceira, 255,86, juros embutidos 244,14. Com isso, eu sei que o valor presente desses R$ 1.500 a uma taxa de 1,5% ao dia é de R$ 975,66. Logo, os juros embutidos na venda a prazo, 524,34. Aí eu venho aqui, debito a AVP, lá na DRE, 524,34, credito a AVP, redutora do ativo, em 524,34. Então, eu tinha esse fluxo aqui, né? 500, 500 e 500. Ele equivale a um valor presente de R$ 975,66, a uma taxa de juros de 1,5% ao dia. Esses dois fluxos são equivalentes. 3 parcelas quinzenais de 500 equivalem a um valor presente hoje de R$ 975,66. Aí eu tenho a contabilização da venda a prazo. Lá no dia 30/5, quando eu recebi a primeira parcela, eu vou debitar banco em 500, creditar clientes em 500, vou debitar AVP, que é a redutora do ativo, em R$ 100,08, ou creditar a receita financeira em R$ 100,08. De onde que veio esse valor? Veio daqui, né? A primeira parcela de juros embutidos é de R$ 100,08. No dia 15/6, eu vou debitar bancos, creditar clientes também em 500, creditar AVP em 180,12, creditar receita financeira em 180,12. Os 180,12 vieram daqui, da segunda parcela de juros embutidos. A terceira parcela de juros embutidos é a parcela de 244,14. Que vai ser baixada aqui no dia 30/6, né? 45 dias depois, após a venda, que eram 3 parcelas quinzenais. Debito banco, credito clientes em 500, debito AVP e credito receita financeira em 244,14. Recebimento de 10 mil de aluguel do imóvel, debito bancos, 10 mil, credito receita de aluguel em 10 mil. A coligada Beta divulgou o resultado parcial do exercício de R$ 5.000. Eu tenho 15% de participação lá, 5.000 vezes 15, 750. Debito investimento coligada Beta, credito receita de equivalência patrimonial, R$ 750. A empresa decide utilizar seu imóvel para a diretoria de marketing. Desconsidere quaisquer custos de rescisão ao contrato. Não houve variação do valor do imóvel. Então, simplesmente, eu vou trocar de conta do meu ativo permanente lá, né? Eu vou debitar o imóvel, imobilizado, imóvel para uso, e vou creditar o investimento imóvel para investimento, que estava no balanço inicial. É meramente uma permuta porque lá no balanço inicial, esse imóvel estava lá, imóvel para aluguel, tá? Agora ele vai ser imóvel para uso. Então, troco aí de classificação. Ele sai do investimento e vai para o imobilizado. Aquisição a prazo, curto prazo, de investimentos permanentes referentes a 15% do capital votante da empresa Gama. Debito, investimento de Gama, outras participações, credito, títulos a pagar, R$ 15.000. A coligada Beta distribui dividendos no valor de R$ 5.000. Então, eu vou receber esses R$ 5.000.
debito banco em R$ 750, credito o investimento na coligada beta em R$ 750. No dia 30/6, o valor justo das ações CLD, que eu havia adquirido por R$ 100, valem agora R$ 120. Então, eu tenho inicialmente 2.000 ações a R$ 20, e agora eu tenho 2.000 ações a R$ 120, total 240, 2.400. Então, eu tenho uma variação de 400. Só que lá eu já tinha reconhecido uma receita financeira de 50. Então, na verdade, eu tenho que reconhecer uma receita financeira, um ganho no investimento aí de 350, né? Porque hoje esse meu ativo já está lá registrado como 2.050. O 2.000 que estava no balanço inicial, mais os 50 de receita financeira. Então, eu vou debitar investimentos temporários, VJRE, ações da empresa CLD, vou debitar esse meu ativo em 350 e vou creditar ganho em investimentos em 350. E aí eu posso fazer a minha DRE. O que vai aparecer aí na DRE? Uma receita de venda de 1.500, menos o AVP de 524,34, receita líquida de venda de 975,66, menos o CMV de 200, eu tenho um lucro bruto de 775,66. A esse lucro bruto, eu tenho uma receita de aluguel de 10.000, uma receita de equivalência patrimonial de 750, um ganho em investimento de 350, uma receita financeira de 574,34, e aí eu vou apurar um lucro líquido de 12.450,01. E, em termos de balanço patrimonial, eu vou ter 32.500 em banco, 13.300 em contas a receber, 4.600 de estoque, menos 2.300 de ajuste ao valor recuperável. Aí eu vou ter aqui investimentos da companhia CLD 2.400, investimento em coligada 5.000, investimento em gama 15.000, o imóvel 22.500, ativo não circulante 44.900, ativo circulante 47.850, total 92.750. Aqui eu vou ter no passivo fornecedores 16.500, títulos a pagar 17, passivo circulante 33.500. No passivo não circulante eu tenho títulos a pagar de 12.500. No patrimônio líquido eu tenho capital subscrito 35.000, menos capital integralizar 3.000, lucro acumulado ou reserva de lucros 2.300, lucro do exercício 12.450,01. Total do patrimônio líquido 46.750 e eu fecho aqui 92.750. Acabou? Acabou. Gente, dúvidas? Não? Só lembrando a vocês que antes da próxima avaliação, a gente tem mais uma revisão. E lembrando a vocês aí também dos quiz e dos questionários, né? O questionário número 7, que trata de investimentos permanentes, ele vai até o dia 28/3. Hoje é o prazo final para vocês responderem aí o quiz número 7, de investimentos permanentes. Lembrando que os quiz não valem pontos, mas eles valem metade da presença.
os questionários, além de valerem pontos para menção, valem a outra metade da presença. Então, é importante vocês fazerem tanto os quiz quanto os questionários. Depois eu vou divulgar aí o resultado parcial que a gente tem até aqui, né? Até a primeira avaliação. Alguns estão bem aí, outros não estão bem. Mas reforçando, é importante vocês fazerem aí os quiz, os questionários e as listas. Ok? Gente, dúvidas? Não, nenhuma? Alejandro, Laura, Patrick? Eduardo foi embora? Não, não havendo dúvidas, eu agradeço a presença de vocês aí. Até a nossa próxima aula de revisão. Obrigado, boa tarde, bom fim de semana para todos. Boa tarde, professor.